Na aula passada, nós começamos a falar sobre o rei guerreiro de Apocalipse 19. Na aula de hoje, vamos concluir esse assunto. Nós estamos em Apocalipse 19, versículo 13. Na aula passada falamos da parte A do versículo. Hoje seguiremos a partir da parte B, que diz: "E o seu nome se chama o Verbo, isto é, Palavra de Deus." Qual é o significado disso? Jesus ser chamado de Verbo ou Palavra de Deus. Isso acontece porque ele, Cristo, é a revelação perfeita do Pai. Nós normalmente não somos conhecidos quando falamos. A palavra de Deus, aquela que revela o Senhor de forma escrita na Bíblia, alcança seu auge na pessoa de Cristo, porque ele, sendo o Deus encarnado, revela a divindade em sua plenitude. Outra coisa também, Jesus é o Verbo de Deus, porque ele é criador junto com o Pai. Não diz lá em Gênesis que Deus fala e as coisas acontecem? Ora, se Jesus é o Verbo de Deus, e quando Deus verbaliza, tudo vem à existência, isso significa que Cristo compartilhou com o Pai e certamente com o Espírito Santo da criação de todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, estou falando do universo e tudo que nele existe. Por fim, Cristo, como Verbo de Deus, ele é a comunicação definitiva do Senhor, porque, além de revelar a Deus na sua própria pessoa, o revelou nas suas palavras. Isso mesmo. Tudo que Cristo falou a respeito de Deus e de sua vontade são verdades absolutas. Quem sabe mais a respeito de Deus do que o próprio Deus? Lembre-se, Cristo, ele é plenamente Deus, não é uma criatura. Ah, mas Jesus nasceu no primeiro século? Como assim? Não é uma criatura. Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, é óbvio que ele sempre existiu. O homem que surgiu neste mundo foi a encarnação dessa segunda pessoa que já existia. Você se lembra quando o menino Jesus estava no templo aos 12 anos de idade, discutindo com os doutores? O que foi que ele falou para os seus pais, Maria e José? Ele disse: "Vocês não sabiam que me cabia cuidar dos interesses de meu Pai?" Mostrando com isso a sua consciência desde pequeno com respeito à sua divindade. Esse texto de Apocalipse 19, falando do rei guerreiro, ele é importante porque com ele nós aprendemos que o Verbo que criou tudo, inclusive os seres humanos, é o mesmo que vai julgar aqueles que se mantiveram impenitentes, irredutíveis na vida de pecado. Versículo 14: "E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro." É interessante esse versículo 14, quando ele diz no início: "Seguiam-no os exércitos que há no céu", porque aí isso nos leva à seguinte pergunta: quem são esses exércitos? E aqui nós temos três opções para os cavaleiros desses cavalos brancos. Ou eles seriam os anjos, porque Mateus 25:31 diz que Jesus vai vir com todos os anjos, ou eles seriam os santos glorificados, porque outros textos da Bíblia nos ensinam que os santos vão vir com Cristo também, ou seriam ambos, anjos e santos glorificados. A evidência bíblica, no caso, aponta mais para os santos, os crentes. Por quê? Porque diz aqui no texto que eles vestem linho branco. E se você olhar no versículo 8, pelo qual já passamos neste capítulo, é exatamente essa a descrição das vestes da noiva. A noiva não é a igreja? Então, diz lá no versículo 8 deste capítulo 19 que a noiva veste linho branco. E agora fala que os cavaleiros, eles estão com vestiduras de linho finíssimo
branco. Então, nós temos aqui provavelmente a igreja triunfante acompanhando Jesus, montando cavalos brancos. Cá entre nós, anjos montando cavalos soa meio estranho, não é verdade? Agora, os santos, de fato, todos os crentes participarão na vitória de Cristo, embora só Jesus lute, conforme o versículo 15 deste capítulo. E os demais, professor? Vão fazer o quê? Os demais só o acompanharão em seu triunfo. A imagem aqui simbolizada desse Cristo sobre o cavalo branco, com os crentes junto com ele, também sobre cavalos brancos, quer nos transmitir a ideia de um exército vencedor. Professor, essa igreja que vai retornar com Cristo é aquela que já está no céu? Não somente ela. Quando Jesus voltar, os crentes que estiverem no céu vão ressuscitar e serão arrebatados até Jesus durante o seu percurso para este mundo. Mas não só eles. Os crentes que estiverem vivos serão transformados e também irão ao encontro de Cristo nos ares. Então Jesus vai voltar a este mundo acompanhado tanto dos crentes que já estavam no céu, quanto dos crentes que estarão na terra nessa ocasião. Só que, é claro, todos aperfeiçoados. Versículo 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Que cena! Sai da sua boca uma espada afiada. Na verdade, Cristo não vai usar nenhuma arma física. Cristo vai vencer pela palavra de comando. Lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Jesus vai destruir o anticristo pelo sopro da sua boca. Essa espada afiada, ela simplesmente é uma referência à palavra de Deus. Não diz lá na Epístola aos Hebreus que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes? Então, quando Jesus abre a boca e dá a ordem, isso é mais do que suficiente para pôr fim a qualquer exército inimigo. O versículo diz: para com ela ferir as nações. Nações aqui é, com certeza, uma referência aos não crentes rebeldes. Não todos os povos, só os não crentes rebeldes. Cristo, na sua segunda vinda, vai ferir as nações de morte física. O versículo diz que pessoalmente vai pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós já falamos aqui no comentário em Apocalipse sobre esse lagar. O lagar é onde as uvas são normalmente esmagadas. Esse também é um símbolo do juízo divino. É como se o não crente fosse a uva e Jesus é aquele que esmaga essa uva no lagar. Professor, e essa expressão aí, hein? Furor da ira. Não pense que é uma explosão irracional, como é comum entre os homens pecadores. Furor da ira, no caso de Deus, é sempre aquela justiça retributiva acumulada. Entendeu? Muita gente pensa assim: Deus não age, Deus não vai agir, vai deixar passar, vai haver um jeitinho brasileiro. Não, a justiça virá e acumulada. Versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse nome aqui na coxa, não pense que é uma tatuagem literal. Por quê? Porque Apocalipse, sendo uma literatura apocalíptica, é um livro mais simbólico. A ideia não é anatomia literal, mas significado teológico. Pense da seguinte maneira: o manto é símbolo de realeza, o que reforça a inscrição Rei e Senhor para Cristo. Compreende? Agora, com respeito à coxa, você precisa saber o seguinte: a coxa, no mundo antigo, em um contexto militar, especialmente um contexto romano
ou oriental, a coxa era o lugar onde a espada ficava alojada. Você sabia disso? A espada normalmente ficava presa à coxa. Por causa disso, a coxa era o símbolo da força do guerreiro. Veja só esse paralelo no Salmo 45, versículo 3. Cinge a tua espada à coxa, ó valente. Portanto, guarde isso. A coxa simboliza poder guerreiro e autoridade militar. E qual é a inscrição mesmo que está no manto e na coxa? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa é a forma comum do superlativo na língua hebraica. Assim como o Santo dos Santos é o maior de todos os santos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores é o Rei Supremo e o Senhor Supremo. Aqui, aplicado a Jesus, está afirmando que a sua soberania absoluta sobre todos os poderes terrenos. Isso mesmo. Cristo, ele não é um senhor entre muitos. Não. Ele é o único soberano legítimo. Todo joelho se dobrará voluntariamente, no caso dos eleitos, ou forçadamente, no caso dos não crentes. Conclusão: esse título, inscrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na coxa do guerreiro militar, significa que o Cristo que luta é o Cristo que reina. Meu irmão, minha irmã, ele não é apenas rei por direito, ele é rei por conquista. Além disso, esse rei conquistador maravilhoso também executa justiça. Sabe por quê? Porque Cristo governa sobre todos os governos, sem exceção. E aqueles que nunca reconheceram isso serão mortos. Quero terminar dizendo o seguinte: entenda uma coisa, o juízo final não será algo arbitrário, não. Ele vai ser exercido por aquele que é rei legítimo. Em segundo lugar, a igreja verá a vitória de seu rei no final. O mundo, ele pode até parecer governado por reis e senhores, mas o verdadeiro rei já está entronizado há muito tempo e no momento certo vai revelar seu reinado e senhorio visivelmente ao mundo, trazendo justiça através do castigo àqueles que não estão entre os seus súditos.